Nós também queremos cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, a cada um daqueles que nos acompanham em mais este culto, em nossa sede estadual. Louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos na Sua presença e com esta oportunidade maravilhosa de cooperarmos ministrando a palavra do Senhor. Agradecemos a confiança do nosso ministério em nós para esta missão nessa noite, mas acima de tudo o Senhor nosso Deus com certeza será glorificado. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão nessa noite na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir. Sempre é uma satisfação podermos estar em nossa sede estadual, mas ao mesmo tempo com muito temor e tremor diante de Deus, sabendo que muitos dos nossos companheiros poderiam estar hoje aqui e com certeza seriam usados de forma maravilhosa e poderosa pelo nosso Deus. Pastor Alexandre, que logo pela manhã nos fez esse convite, Deus possa continuar abençoando nosso irmão, nosso pastor, para a glória do nome do Senhor. Tiago 4,13 diz: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Com essa leitura, que eu acredito que os irmãos acompanharam aí no seu lar, nós queremos mais uma vez cumprimentar todos com a paz do Senhor, entendendo que, mesmo hoje sendo um culto de doutrina, e a doutrina sendo de responsabilidade única do nosso pastor Osíris, nós não entraremos nesse mérito doutrinário, mas procuraremos trazer aqui uma reflexão, ponderando algumas verdades que meditávamos nessa tarde, na presença do Senhor. Irmãos, esse texto, ele está em uma das epístolas que, por algum tempo, foi até um pouco desconsiderada como sendo inspirada, ou divinamente inspirada. Obrigado, irmão. Por conta de um texto do capítulo de número 2, versículo 14, que nos fala de uma fé que estas sem obras não tem proveito nenhum. A autoria desta epístola, que está disposta em 5 capítulos, somando ao todo pouco mais de 100 versículos, 107 versículos, é o total de versículos que fazem a epístola de Tiago. É uma epístola de ordem muito prática, são conselhos, são orientações de ordem muito prática. Disse até, a despeito desta epístola, que ela é o provérbio, ou o livro de provérbios do Novo Testamento, dado a sua praticidade. Como falei, a autoria é de Tiago. Esse Tiago
o irmão de Jesus Cristo, visto que existem alguns outros personagens que são tratados dentro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que carregam também o nome Tiago. Mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. Quando ele decide escrever esta epístola, ele tem como endereço ou tem como destinatários as 12 tribos, ou os judeus que andavam dispersos por todo o reino romano, aonde alcançava-se o reino de Roma, províncias, cidades, capitais, e esta epístola estava sendo endereçada se assim lá houvesse um judeu que havia professado a sua fé no Cristo ressuscitado. E ele trata de muitos assuntos, irmãos. No capítulo 1, as nossas Bíblias sempre dividem em duas partes cada capítulo, excetuado o capítulo de número 1, que ele fala de uma saudação, ou prefácio e saudação, mas em seguida ele segue o mesmo ritmo. No capítulo 1, dois textos ou 2 subtítulos nas leituras que nos falam primeiro acerca das provações e tentações, mostrando-nos e instruindo-nos como devemos nos comportar quando estivermos passando por alguma provação e quando estivermos passando por algum tipo de tentação. Aqui nós vemos Tiago tratando isso de forma muito objetiva. E é o primeiro assunto que ele trata dentro da sua epístola, dado a perseguição promovida pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, às autoridades judaicas religiosas da época, que estavam promovendo, ou que promoveram uma grande perseguição, tentando dizimar, segundo eles, a seita que havia surgido por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, ou havia se fortalecido após o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E isso levantou, ou criou, ou gerou dentro do meio judaico este ódio, esta aversão, porque eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias, eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Rei prometido, e nem muito menos que ele havia ressuscitado. E por isso, houve toda aquela perseguição que é bem tratado dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui, ou fez com que estes servos se dispersassem. E diante de tantas perseguições, provações, então Tiago mostra para aquelas pessoas que estas provações, estas dificuldades, elas deveriam ser encaradas como uma provação da fé, e que se esta fé permanecesse firme após esta provação, haveria um fruto, ou eles colheriam um fruto chamado paciência, e que se esta paciência também ela fosse verdadeira, ela iria trazer, louvado seja o nome do Senhor, para a vida daqueles servos, nada faltando-lhes para a glória do nome do Senhor. E ele continua falando ainda dentro do capítulo 1, sobre, orientando ou exortando aqueles irmãos a saírem daquele
período ou daquele momento em que apenas eram ouvintes, ou exortando-os a não serem apenas ouvintes, mas que aquela palavra que eles escutavam, que aqueles ensinamentos que eles estavam escutando, eles deveriam colocar em prática em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não serem ouvintes esquecidos, mas alguém que escuta e que coloca em prática a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, nós vermos textos como este, que foram escritos no século I da era cristã, serem textos tão atuais, porque há da parte de Deus a intenção, principalmente nesses últimos dias, em que a fé de muitos servos está sendo provada, com toda essa situação que já perdura mais de um ano, porque a pandemia, ela foi colocada diante de nós, ou a OMS considerou esse problema do Covid-19 e tratou-o como pandemia desde março do ano passado. Então, já estamos há mais de um ano vivenciando esta pandemia, e é o segundo momento aqui no nosso estado, na nossa capital, Fortaleza, que nós somos impedidos de estarmos frequentemente cultuando a Deus nos templos em que nós congregamos. Mas é interessante que, mesmo diante de situações como essas, Deus nos dá oportunidade para que nós entendamos que estas provações e que estas lutas devem ser encaradas por nós como um momento de revisão da nossa fé, de firmeza, de fortalecimento, e mostrarmos para este mundo que a palavra de Deus que nós temos ouvido, que a palavra que a nós tem sido trazida, elas são colocadas em práticas através das nossas vidas. Então, que estes dois primeiros conselhos, de que trata Tiago nesta epístola, sejam seguidos por nós. Em seguida, ele inicia o capítulo de número 2, como falei, com um texto muito atual, que é o não fazermos acepção de pessoas. Ele fala àqueles irmãos, orienta aqueles irmãos, exorta aqueles irmãos a terem um tratamento igual com todos, independente do seu nível escolar, do seu nível intelectual, do seu nível social. Todos em Cristo são servos do Senhor. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém deve haver um tratamento melhor para A ou para B e o C ser colocado de lado. Não, ele exorta aqueles irmãos a tratarem o rico e o pobre da mesma forma, porque o sangue de Cristo, que purifica de todo o pecado, foi derramado por ambos. De igual modo, louvado seja o nome do Senhor. O céu que foi conquistado para nós é único. Nós servimos a um mesmo Senhor. Nós estamos debaixo de uma mesma fé. Nós estamos aguardando a redenção para a glória celeste em um único arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós não venhamos fazer, que aqueles irmãos não fizessem acepção de pessoa, e que nós também, nos dias atuais, não venhamos tratar pessoas de forma diferente, baseado unicamente naquilo que elas têm e não naquilo que elas são. Louvado seja o nome do Senhor. Então, condena-se fazer. Em seguida, num texto bastante polêmico para alguns, que vai do 14 ao 26, que fala da fé, que deve ser acompanhada de uma prática verdadeira. E ele vai citando, ele vai conduzindo estes versículos, mostrando que a fé verdadeira, ou a fé completa, é aquela que é praticada.
Não é apenas aquela em que se acredita, é aquela que se vive, é aquela que se coloca em prática. Por isso, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta. Mas que a nossa fé, ela seja viva. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós não venhamos a ter uma fé apenas de discursos, apenas de palavras bonitas, de palavras belas, mas uma fé que ela é demonstrada na prática. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque dizer, irmãos, que tem fé é muito fácil. É a mesma coisa de dizer que ama-se, ou que se ama. É fácil. Qualquer pessoa diz. Eu sempre falo lá na nossa congregação, onde estamos supervisor, que essa questão de dizer que ama é fácil. Às vezes a gente vê esses casais jovens, com uma semana, né, de namoro, já estão proferindo, né, o eu te amo, né? Nem sabe nem quem é direito ainda. Não conhece nenhum dos defeitos, aí já ama a pessoa. Então, falar que ama é muito fácil. Agora, demonstrar este amor através de atos, de gestos reais, aí é outra coisa que é muito difícil, que é muito diferente. Então, a fé, ela deve ser viva, ela deve ser demonstrada, ela deve ser vivenciada, ela deve ser colocada através dos nossos atos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí ele entra no capítulo de número 3, falando sobre o tropeço na palavra. E dedica aqui, irmãos, 12 versículos sobre este assunto, sobre esta temática. E ele fala muito sobre um dos membros do nosso corpo, que é a língua. E fala de que os cavalos, por mais fortes e poderosos que sejam, eles são domados pelas rédeas que são colocadas na língua. Fala dos navios que são grandes e imponentes, mas que a direção dele é dada pelo capitão lá daquele navio, por apenas um leme que é muito pequeno. E ele fala deste membro do nosso corpo que é pequeno, mas que também pode mudar a nossa história, mas que pode mudar o curso natural das coisas, que pode produzir muita coisa boa, que é o que deveria ser produzido, principalmente por aqueles que são servos. Porque esta carta, ela não está sendo escrita para pessoas lá de fora. Não, ela está sendo escrita, ela foi escrita na época para crentes na pessoa do Senhor Jesus, para homens e mulheres que haviam nascido de novo, para homens e mulheres que haviam aceitado a fé no Cristo ressuscitado. Então, quando se fala destes textos, fala para nós que somos a igreja do Senhor na atualidade, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala o seguinte, eu achei interessante o versículo 9, que diz que com esta língua se bendiz a Deus e Pai, mas com a mesma, muitas vezes ele usa uma palavra até forte aqui, pastor Alexandre, ele diz que estamos amaldiçoando os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí ele continua, de uma mesma boca está procedendo bênção e maldição, ponto. Aí ele, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, que a nossa boca, que a nossa língua, ela produza apenas bênçãos para Deus, e com esta mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, nós venhamos também abençoar os nossos irmãos, nós venhamos falar bem deles, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que da nossa boca só proceda bênção.
Eu sei que sempre existe alguém do nosso lado, né? Então, aí na tua casa eu sei que tem alguém do teu lado. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ele que a tua boca, que da tua boca só saia bênção. Só saia bênção, louvado seja o nome do Senhor. Em seguida ele fala aqui, mostrando, né, que de fato o argumento que ele usa anteriormente é real, e ele diz: deita uma fonte, deita um mesmo manancial, uma mesma fonte de manancial, água doce e água amarga? Não, ou é doce ou é amarga. Pode também uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. E aí aqui ele encerra esta questão do tropeço na palavra e fala de algo também que é necessário estarmos pedindo nesses últimos dias, que é sabedoria da parte do Senhor. E ele diz: olha, a sabedoria inteligente, ou quem tem a verdadeira sabedoria que recebeu de Deus, ela é demonstrada através de obras de mansidão e de sabedoria. Mas quando há amarga inveja, sentimento faccioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, ela é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Bendito seja o nome do Senhor. Que a sabedoria que age em mim e em você seja essa sabedoria que vem do alto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí ele entra o capítulo 4, falando que nós devemos resistir às paixões que guerreiam. Eu comparo esse texto ao texto que aborda esta militância, esta guerra da carne contra o Espírito, quando Paulo trata lá em Gálatas, quando ele aborda essa questão das obras da carne e do fruto do Espírito, e dessa guerra que há em nós diariamente, para que não sejamos aquilo que devemos ser como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os aconselhamentos dele, ele diz: olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpe as mãos, pecadores. E você, se tiver um duplo ânimo, purifique o seu coração. Sinta a sua miséria, lamente, chore, converta o riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Aí ele: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É coisa maravilhosa, irmãos, quando estamos humilhados diante do Senhor, quando estamos abrindo mão de tudo em nossas vidas e nos rendendo ao Senhor. E aí entra nesta questão que ele trata, o texto que nós falamos, que fala da falibilidade dos projetos humanos, ou seja, que os projetos humanos são falhos, que muitas vezes a gente traça tudo e parece que tem tudo para dar certo, mas acaba dando errado. Por quê? Porque é humano. E quando nós entendemos que as nossas vidas devem estar sujeitadas à vontade do Senhor, e que um projeto, ele pode até nascer no meu coração, ele pode até nascer na minha mente, eu posso até rascunhar tudo bonitinho, mas antes de eu mover, ou de eu colocar, ou de eu tirar uma pedra que seja do lugar, eu devo apresentar este projeto a Deus. Eu devo entender que nós temos um Senhor. Pode até ser que eu seja interpretado por alguns de forma errada,
Mas eu sempre digo, irmãos, que o servo do Senhor, ele abriu mão do seu direito de escolha. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é a forma como eu vejo, é como Deus quer, porque Ele é o Senhor da minha vida. Antes de que eu faça qualquer coisa, eu devo apresentar nas mãos do Senhor. E coisa gloriosa é quando um servo de Deus entende o que Tiago fala dentro destes versículos, sobre a questão de que muitos, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, achando-se dono das suas vidas, dono da razão, sendo detentores dos seus direitos, esquecem-se de que há um Deus soberano que nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para na cruz do Calvário por nós morrer. E nos conquistou, irmãos, através deste ato maravilhoso. Porque nós não servimos a Deus pelo poder, pela onipotência, ou pelo fato de Ele poder erguer e destruir. Não, nós servimos a Deus pelo amor que Ele tem demonstrado continuamente a nós. Pelo fato de que a gente pode até errar, o bom é que não erre, mas se errarmos, nós poderemos nos apresentar a Ele humilhados e arrependidos, e encontraremos sempre um Deus perdoador, um Deus complacente, um Deus amoroso. Por que só conseguimos buscar a Deus e entendermos que o perdão está nele? E muitas vezes não colocamos a nossa vida por completo nas mãos dele. É uma parte das nossas vidas que está debaixo do senhorio de Cristo e um outro que não está. É como se nós estivéssemos querendo servir a dois deuses. Ou achamos que Deus só quer metade de nós. Não, irmãos, Deus, Ele nos quer por completo, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É assim que a Escritura diz que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam consagrados a Deus. Paulo, quando fala nessa questão do culto, ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, as nossas vidas, irmãos, elas não devem estar dentro do versículo de número 13, que é o exemplo que ele utiliza, a figura que ele utiliza para falar da forma incorreta de se comportar como servo de Deus. Eu vou para tal cidade, lá eu vou passar um ano, lá eu vou contratar e vou ganhar. Não existe Deus aqui, no versículo de número 13, irmãos. Ele está dizendo: hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, ou eu irei a tal cidade. Determinei o tempo, lá eu vou passar um ano. Determinei o que eu vou fazer lá. Eu vou contratar muita gente aos meus serviços para alcançar um objetivo: ganhar, ter. Este versículo, espero que eu não esteja falando uma heresia, eu não vejo Deus nesse versículo, eu vejo apenas o homem. E muitos homens, e diga-se com tristeza, muitos servos de Deus, que não colocam Deus como primazia em suas vidas. Ei, querido, coloca Deus como primazia, que Ele seja o primeiro a ser consultado, que Ele seja o primeiro a quem tu vai elevar, a quem tu vai apresentar tudo em tua vida, o que você vai fazer, o que você pretende, nem que seja daqui a um ano, começa a apresentar agora. E escute o que Deus tem a dizer.
Porque às vezes, Deus diz um não aqui, aí digo, não, mas Gideão tirou prova uma vez, tirou prova duas vezes, eu vou tirar prova também, para ver se, é como se estivesse tentando ajustar, né? É como se na primeira vez Deus tivesse errado, né? Agora pode ser que Deus pense melhor e reflita, e agora Ele vai me dar um sim. Querido, se está apresentando a Deus, é porque acredita, pelo menos deve acreditar na soberania de Deus, e que Deus sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha vida. Porque se tem uma coisa que Deus sabe, irmãos, é o que é melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes, nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. Quem em algum momento da sua vida não já se deparou com aquela situação em que você fez algo e você depois, refletindo, disse, rapaz, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. Eu não sabia que eu podia, que eu conseguiria realizar isso aqui, que eu chegaria aonde eu cheguei. Ei, querido, mas Deus sabia. Porque não existe nada em nós, nem aquilo que ainda vai acontecer que Deus já não conhece. Então Deus sabe. E sendo este Deus, se Ele diz não, então coloca de lado. Não enfrenta, não continua, não vai à frente não, porque não vai dar certo. Que os teus projetos, que aquilo que você está intentando colocar, e aí quando eu falo projeto, irmão, não estou falando apenas de uma construção, de abertura de uma empresa, não, é tudo em tua vida. Coloca para que passe no crivo da vontade de Deus. Se Deus se cala ou diz não, aquieta o teu coração, não é o melhor para ti. Pede orientação para que Deus te conduza pelo caminho que Ele quer para a tua vida. Pede a Deus que Ele vai te reconduzir para o melhor projeto, para a melhor porta. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque o versículo 14 diz, olha, digo-vos que não saberá, que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E de fato, nós não sabemos nem o que vai acontecer após o término desse culto. Daqui a 10 minutos a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí ele fala de algo que muitos parecem que se esqueceram. Que a nossa vida é curta. Que Deus é que tem nas mãos. E ela é, como o Tiago fala, um vapor que aparece e pouco depois desvanece. Mas quando o servo de Deus sabe e entrega a sua vida, de fato, nas mãos do Todo-Poderoso, ele está dizendo, eu não vou, mas se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser e eu estiver vivo, eu farei isso, eu farei aquilo. Eu irei a tal lugar, eu irei a tal lugar, e lá, se Deus permitir, me estabelecerei pelo tempo que Deus determinar, porque eu não sou dono do tempo, mas Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, aleluia, Ele é dono dos céus, da terra, do presente, do passado, do futuro. Deus é aquele que tem tudo debaixo do controle das suas mãos. Então, se tu estás pronto para abrir mão do teu eu, porque tem que abrir mão do eu, tem que abrir mão daquilo que eu acho que eu posso, porque o versículo 16 fala desta gloriação, desta presunção de achar que tenho força, que tenho capacidade. Não, irmãos, não temos. É Ele em nós. É Ele através das nossas vidas. Nós somos servos de Deus. A sabedoria
vem dele, a capacidade vem do Senhor. Quando o homem deixa de entender que é ele que está no comando, acontece o que aconteceu com Balaão, que ia sobre a jumentazinha, andando, de repente a jumenta se afastou, ele açoitou, lá na frente o anjo se colocou novamente, a jumenta na frente, aí o anjo colocou-se no lugar que não dava, aí a jumenta foi, parou e se deitou. E ele começou, aí Deus abriu a boca da jumenta e disse: por que tu está me açoitando? Não sou eu a tua jumenta, que há tanto tempo tenho estado contigo? Quantas vezes eu fiz isso? Aí os olhos dele se abriram e ele viu o anjo com a espada nua, que vinha em oposição a ele, porque quando ele saiu de lá, Deus havia determinado o que ele iria fazer, mas naquele intervalo, acho que o coração do homem se inchou, né? Se gloriou, vixe, agora eu vou. E Deus foi lá e disse: não, não vai. É o que eu quero. Então, o projeto, as nossas vidas, tudo em nós, deve estar debaixo da soberana vontade de Deus. Abra mão de tudo, mas não abra mão de ter uma vida mergulhada na presença do Senhor e no controle das mãos do Todo-Poderoso. Aí, querido, vai tudo bem, vai acontecer no tempo, vai prosperar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nós, desde já agradecemos a rica oportunidade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.